Olá! O nosso papo de hoje é sobre autoestima, como elevar a sua autoestima. Mas para começar, então, eu quero explicar o que é a autoestima. Autoestima é a percepção de valor que a gente tem sobre a gente mesmo. Se a gente se acha merecedora, se a gente se acha capaz, é como a gente se vê. E a autoestima, ela é a base da nossa vida e dos nossos relacionamentos, porque se a gente tem uma baixa autoestima, a gente coloca o outro no pedestal. A gente se acha o cocô do cavalo do bandido e coloca o outro no pedestal. Tudo que o outro faz parece bom e tudo que a gente faz parece ruim. Por isso que é super importante a gente olhar para esse aspecto. E quando a gente tem uma baixa autoestima, o que também acontece? A gente tem medo de errar, se critica muito, tudo que a gente faz a gente espera a validação do outro, o outro fala, essa forma que eu falei tá certa, essa forma que eu falei tá errada, isso que eu fiz tá certo, isso que eu fiz tá errado. Tem gente que faz muito isso com amigas, né? É um sinal de baixa autoestima, quando você precisa de validação, alguma pessoa falando que tudo que você faz tá certo ou tá errado. Quem tem baixa autoestima se critica muito, tem medo de errar, nunca se acha bom o suficiente. E o que a gente pode fazer para elevar a nossa autoestima? É vestir uma roupa melhor, passar uma maquiagem, cuidar do cabelo. Isso também faz parte, mas está longe de ser só isso. A autoestima a gente precisa cuidar e fortalecer ela de dentro para fora. Eu quero falar sobre 3 aspectos principais que são cruciais para a formação da nossa autoestima. Então, se a nossa autoestima é baixa ou se ela é elevada, tem influência desses 3 aspectos, que são as crenças, os valores e as habilidades. E agora eu vou explicar mais detalhadamente sobre cada um deles. E o ponto positivo é que todos eles a gente pode melhorar. A gente pode mudar as nossas crenças, trabalhar para viver, aplicar na nossa vida aqueles valores que são importantes pra gente, e a gente pode também aprender habilidades que a gente admira nas outras pessoas. Essas são três pontos que constituem a autoestima e que a gente pode trabalhar. Então, falando sobre as crenças, da onde que vêm as crenças? As crenças, elas que moldam a nossa autoestima. As crenças, elas vêm de tudo que a gente viveu na vida. Então, se lá na minha infância eu sofri bullying, ou eu gostei de uma pessoa que não gostava de mim, ou meus pais eram muito rígidos, muito autoritários, me cobravam demais, e eu não me sentia suficiente. Isso daí já vai gerando uma baixa autoestima. Se eu gostava de alguém que não gostava de mim, mas se pelo contrário, seus pais sempre te elogiavam, falavam que você, faz tudo certo, nossa, você vai crescendo, essa autoestima ela vai ficando elevada. Então, tudo que a gente passa na nossa vida, se depois de adulto você sofreu uma rejeição num relacionamento, que é muito comum e faz parte da vida, mas tudo isso vai gerando crença, vai diminuindo a sua autoestima, diminuindo a percepção de valor que você tem de você mesma. Então essas são as crenças, e as crenças, além do que a gente passa na nossa vida inteira, que vai moldando a nossa vida, as crenças elas podem vir também dos nossos ancestrais. Sim, as crenças passam de geração por geração. Então se a minha mãe, a minha avó, ela já não se sentia boa o suficiente, não se sentia bonita, não se sentia capaz, eu posso herdar esse sentimento também. Então, daí que vem as crenças, ou das nossas próprias percepções ou informações herdadas. O próximo aspecto da autoestima são as habilidades. Então, as habilidades são coisas que eu admiro e que eu posso fazer, eu posso desenvolver. Então, por exemplo, são habilidades, por exemplo, inteligência emocional. Se eu admiro uma pessoa assim, que não explode por tudo, que ela tem essa capacidade, essa inteligência de ir lidando com as coisas, a habilidade da flexibilidade, que é eu não me incomodar tanto quando as coisas não saem exatamente da forma que eu queria. Então, existem várias habilidades também, por isso que existe o autoconhecimento. Você tem que
perceber quais habilidades você admira e trabalhar para desenvolver elas em você. Eu percebi que antes disso eu quero falar sobre as atitudes. Uma coisa também que é fundamental, admirar as nossas atitudes. Então, por exemplo, se eu fui numa festa, se eu bebo demais, falo coisa que eu não devia, eu tô admirando a minha atitude? Não, provavelmente não. Então você precisa trabalhar para mudar essa atitude. Isso também faz parte da autoestima. Se eu sou uma pessoa que explode do nada, se eu sou uma pessoa que eu me prometo, eu vou ler um livro e eu não leio, eu vou começar a academia e eu não começo. Todas essas atitudes que eu vou tendo, eu admiro essas atitudes que eu faço, essa pessoa que não cumpre com a própria palavra. Não, então tudo isso também vai enfraquecendo a autoestima. E falando em habilidades, eu percebi que uma habilidade que eu admiro muito, e que é isso que eu tô fazendo aqui, fortalecendo essa habilidade em mim, que é a capacidade da comunicação. Eu percebi que isso é importante para mim, e por isso eu comecei a fazer as lives. Mas vai ter habilidades que você vai querer desenvolver que não são fáceis. Você vai precisar sair da sua zona de conforto. E você precisa ter a humildade para entender que você não vai começar fazendo uma coisa e daí você vai ser o expert, o perfeito, que nunca vai errar. A gente precisa começar e ter essa humildade de entender que o início ele tem as suas dificuldades, mas sem passar por esse início para desenvolver essa habilidade que você admira, não tem como você chegar onde você quer. Então, se você quer, por exemplo, emagrecer 15 quilos, você fala, não, eu vou emagrecer 15 quilos em 2 meses. Aí, você tá lá seguindo a dieta certinho, aí de repente você come um doce, come uma pizza, e aí você desiste. Aí você não quer saber de mais nada. O segredo para desenvolver essas habilidades que você admira é você não desistir, você não continuar mesmo com as dificuldades, porque a gente tem essa percepção de que tudo precisa ser perfeito, a gente precisa ser perfeito, começar perfeito, mas tudo na nossa vida são altos e baixos. Se a gente só quiser permanecer acertando, permanecer no topo, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. A gente precisa conseguir lidar com essas instabilidades da vida. E as habilidades, mesmo que você não tenha nascido com elas, você pode desenvolver. Então comece a pensar que habilidade a minha é a comunicação, que habilidade que você admira nas pessoas e que você poderia desenvolver em você, para você começar a admirar isso em você também. A autoestima, ela também está ligada a valores. O que são valores? Valores como honestidade, coragem, a independência financeira também é um valor. Então, como que a minha autoestima fica baixa em relação a valores? Se um valor para mim é a independência financeira, eu me sustentar, e eu moro com a minha mãe ainda, eu não tenho um emprego, nada. Minha autoestima fica baixa, porque eu minha autoestima fica baixa, porque eu não tô correspondendo àquele valor, que é a independência financeira. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso trabalhar para conquistar isso, a independência financeira. Se um valor para mim é honestidade, mas eu minto para os outros, eu minto para mim, a minha autoestima fica baixa, porque eu não tô vivendo de acordo com esse valor, que é a honestidade. Se um valor para mim é coragem e a minha vida é guiada pelo medo, eu sei o que eu tenho que fazer, mas tudo eu fico com medo, tudo medo me trava, eu não tenho aquela humildade para fazer as coisas que eu ainda não sei, para começar a fazer as coisas que eu ainda não sei. Se a minha vida é guiada pelo medo e um valor para mim é coragem, minha autoestima fica baixa. Por isso é tão importante o autoconhecimento. Quais são os valores importantes para você? É família? Amigos? É você ter raízes, ter estabilidade? Então você precisa ver quais são os valores importantes para você e trabalhar para você viver de acordo com esses valores. Muita gente gosta de receita pronta, né? Mas eu não vou chegar aqui e falar pra vocês, se você passar uma maquiagem, se você arrumar seu cabelo, se você fazer isso, você vai se sentir melhor. Porque não é isso que realmente vai mudar a sua vida. Pra sua vida mudar, você precisa de
ação e nesses pontinhos que você tem dificuldade. Não é eu falar, ó, você faz isso daqui, não existe mágica, existe um processo. E tem muita gente que vende essa mágica, né? Que a pessoa faz uma coisinha ali, mas isso não se sustenta. Essa mudança duradoura, ela também é um processo. Então, a autoestima, ela tá muito mais ligada ao tanto que você se sabota, ao tanto que você deixa de fazer as coisas que são importantes para você, o tanto que você não atinge os seus objetivos, não vive de acordo com os seus valores. Então, como que você quer ter uma autoestima elevada se tudo isso você deixa para depois? Você não leva em consideração. Não é uma coisinha que você vai fazer, uma roupa nova que você vai comprar, uma unha que você vai fazer, um cabelo que você vai fazer no salão, que vai te fazer elevar a autoestima. Pode ser naquele dia ali, mas e no longo prazo? E quando você estiver num relacionamento, numa conversa, precisar apresentar algum projeto? A autoestima, ela é construída numa base muito mais sólida, ela precisa ser construída numa base muito mais sólida do que essas coisas passageiras, essas coisas momentâneas. Até porque essa questão, uma autoestima construída só em beleza, a beleza ela é passageira, né? Porque por mais que a gente se cuide, tudo, vem o envelhecimento. Então a gente não pode estar pautada só em cima disso, dessa beleza. Para você elevar a sua autoestima, depende de ação. Você precisa de ação. Então, se você quer viver num corpo que você gosta mais, que ação que você precisa tomar? Será que você precisa fazer uma atividade física? Será que você precisa comer melhor? E por que eu falo muito dessa questão de corpo? Porque eu tive compulsão alimentar, como eu falo aqui bastante, eu tive compulsão alimentar por uns 10 anos. E teve momentos da minha vida que eu estava acima do peso. E isso pra mim refletia diretamente na minha autoestima. Mas você precisa assumir o papel de protagonista, sair desse papel de vítima. Então, se isso está me incomodando, o que eu posso fazer para mudar isso? Nessa época, eu era muito dependente também da minha mãe. Então a gente saía para comprar roupa junto e eu não gostava de nada. Eu ia sair, eu me arrumava, eu não gostava de nada. E tem gente que fala que a gente tem que aceitar as nossas imperfeições, a gente tem que se amar como a gente é. Eu concordo, desde que seja alguma coisa que você não tenha a habilidade de mudar. Que eu tinha compulsão alimentar, se eu ficasse no papel de vítima lá, como eu já passei por esse papel de vítima, né? É o primeiro passo, assim, a gente, né? A culpa é sempre do outro, mas enquanto a gente não assume a responsabilidade pela nossa vida e pelas nossas ações, a gente não sai do lugar. E é tudo um processo. Se você quer correr uma maratona, quer fazer uma corrida de 30 quilômetros, você começa correndo 1, correndo 2, correndo 5. A construção da autoestima nessa base sólida, ela também é feita de processo. Não vai ser você assistiu isso daqui hoje, começou a aplicar em uma semana, mudou totalmente. Não, é um processo. E só quem colhe resultado é quem sai da postura de vítima e vai para a postura de protagonista. E outra coisa que eu era muito depressiva também. Eu era depressiva, eu não me achava boa em nada. Eu não cheguei a ter um diagnóstico, mas eu era aquela pessoa triste, aquela pessoa que não tem um brilho no olhar. Eu não ria. Minha mãe até falou esses tempos pra mim. Eu não cantava, eu não fazia nada. Era aquela pessoa assim... Eu não sei dizer nem a palavra, aquela pessoa opaca, aquela pessoa sem brilho, sem vida mesmo. E se eu tivesse ficado naquela postura de vítima ou pensado assim, eu tenho que me amar da forma que eu sou, eu nunca ia ter mudado. Então por isso que a gente tem que ter essa maturidade de ir atrás de mudar as coisas que a gente consegue e aceitar as coisas que a gente não pode mudar. Então nessa época eu achava que eu não tinha nenhuma habilidade, eu não conversava bem, eu era muito tímida. Eu não me achava bonita, eu tava acima do peso, eu não me achava inteligente. Eu já fiz até uma avaliação com uma psicóloga para medir o meu QI, porque eu me achava muito burra. Então todas as coisas assim de autoestima baixa eu tinha.
medo de errar, insegurança, me achava burra, me achava feia, achava que eu nunca ia me encontrar profissionalmente, que eu nunca ia saber fazer alguma coisa bem. Então, eu tô dando esses exemplos para você ver para você. Só que se você ficar nessa postura de vítima culpando os outros, você vai permanecer nesse ciclo. Até quando? Então, aquilo que você pode mudar, com certeza, corra atrás. E agora eu quero falar 7 passos para você começar a aplicar no seu dia que vão contribuir para elevar a sua autoestima. E o primeiro deles é: não fale coisas negativas a seu respeito. Quem nunca, né? Eu sou burra, eu sou uma tonta, eu não sei fazer nada direito. Mas é você começar a levar atenção para essas palavras, essa forma como você se comunica com você. Porque as palavras têm poder, e se você tá falando isso, você vai atrair situações que vão te comprovar que aquilo que você tá falando é verdade. Então toma muito cuidado com as coisas que você fala de você. Outra coisa muito importante é você cumprir o que você promete pra você. Então você prometeu que ia começar a academia, prometeu que ia ler uma página de um livro por dia. Porque sabe aquela pessoa que você conhece que só mente? Você confia nela? Não. Então como que você vai confiar em você? Se tudo que você fala que você vai fazer, você não faz. A gente vai perdendo a confiança que a gente tem na gente. Ponto 3. Aprenda a dizer não. Você não precisa ter... Você precisa, para elevar a sua autoestima, estabelecer limites. Se você deixa as outras pessoas ficarem te invalidando, invadindo seus limites, aí você fica remoendo naquela situação angustiante, isso, você vai perdendo espaço na sua vida. Isso vai acabando com a sua autoestima. O quarto passo é cuidar mais de você. Então, cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, cuidar do seu espírito. Faz uma lista de 10 coisas que você gosta de fazer. Inclui no seu dia. Não é errado você fazer coisas que você gosta. É que a gente vive, né, nesse mundo louco que o tempo tá passando muito rápido e a gente tenta dar conta de tudo. Mas você precisa de um respiro, você precisa cuidar de você, porque a gente só consegue dar o nosso melhor no nosso relacionamento, na nossa vida, no nosso campo profissional, quando a gente tá bem com a gente mesmo. E a gente precisa dessa pausa, precisa cuidar da gente. Quinto ponto, não se compare com os outros. Cada um, não é clichê falar, vocês já devem ter ouvido por aí, mas cada um tem a sua história, a sua trajetória, cada um tem as suas habilidades. Às vezes você vê uma habilidade lá, uma pessoa que você admira, mas uma outra coisa que você é boa, ela não é. E essa questão de ser boa ou não, a gente precisa de autoconhecimento para conseguir identificar as nossas potencialidades também. Porque entra naquela questão das habilidades. Você pode ter nascido com um potencial, mas se você não trabalha aquilo, pode ser que isso nunca venha à tona. Por isso que é tão importante o autoconhecimento. E outra coisa também, a questão da comparação aqui no Instagram. Comparação comigo, se você compara a sua vida com a minha, ou daquela blogueira X, daquela blogueira Y que vive de férias, que aparenta ser super feliz no relacionamento, que tem um relacionamento super feliz e tem aquele monte de roupa, aquele monte de tudo que você queria ter. Ela e eu também, a gente mostra uma partinha desse tamanho aqui no Instagram. As coisas que deram errado. Muitas coisas a gente não mostra. Como dizem, aqui é só o palco. É só o palco. Existe um bastidor imenso que, se você se compara aqui só com essa pequena parte, você sempre vai viver frustrada. Então, não se compare com os outros. Não se compare, mas assim, uma coisa boa é você ver como inspiração. Olha, aquela pessoa, eu gostaria de chegar naquele lugar onde ela tá, de atingir aquilo, de ter um relacionamento tão harmônico quanto dela, de trabalhar com o que eu amo. Então, assim, uma coisa é você se inspirar, você levar aquilo como algo positivo. Outra coisa é você ficar se comparando, ainda mais aqui no Instagram, que tem filtro pra tudo, em questão de beleza, né?
Tem filtro para tudo e as pessoas só mostram as partes boas. Então, como que você vai comparar uma vida inteira com assim, pequenos minutos, segundos do dia de uma pessoa? Não tem como. Então, se você vê uma pessoa assim que tá te fazendo mal, vê aquilo, para de seguir ela. Esse foi o 5º ponto, então, não se comparar com os outros. O 6º ponto é buscar evolução contínua. E para isso, você pode ler, ouvir podcast, mas ler é o melhor, porque você consegue se aprofundar nos assuntos, porque hoje em dia tem muita informação, mas a gente fica no raso de tudo, a gente tem que evoluir no profundo, com profundidade, e é mais o livro que traz isso. Mas tem muito podcast que tem informação bacana, legal, e busque evoluir pontos que você acredita que vão ser bons para você. Por exemplo, se você procrastina muito, então como será que você faz para ter uma rotina mais produtiva? Tem livros sobre isso, O Poder do Hábito, O Milagre do Amanhã, tem vários canais, vários vídeos no YouTube, podcast que fala sobre isso. Será que é você se comunicar melhor? O que você pode fazer para você melhorar? E você se admirar cada vez mais. Então busque essa evolução contínua. E seja mais flexível com você. Todo mundo erra, todo mundo perde. Errar e perder faz parte da vida. A gente tem que usar os erros como aprendizado para não repetir mais aquilo, mas faz parte da vida de todo mundo. Perder, seja num relacionamento, seja em qualquer aspecto, claro que gera ali uma ferida, mas se você ficar presa a essas feridas do passado, você não consegue se abrir para as coisas novas. Então seja mais flexível com você, com a sua história. Esse foi o ponto 7, para você ser mais flexível com você. Aplica esses 7 pontos, eu vou até retomar para você começar a aplicar esses 7 pontos e ver se não vai dar diferença. Eu vou falar só o título. Não fale coisas negativas a seu respeito. Cumpra aquilo que você promete para você. Aprenda a dizer não. Cuide de você, do seu corpo, da sua mente e do seu espírito. Não se compare com os outros, busque evolução contínua e seja mais flexível com você. Aplica isso. E agora eu vou falar um ponto extra, que é o seu entorno. Como que é importante as pessoas que estão à sua volta. Presta atenção nas suas amizades. Essas pessoas, elas fazem mais diferença quando a gente ainda está na construção dessa autoestima. Porque depois eu vou falar sobre a pessoa que ela já tem a autoestima construída. Ela não tá mais nem aí sobre o que as pessoas estão pensando dela ou não. Mas enquanto a gente tá construindo essa autoestima, é importante a gente perceber se as pessoas que estão à nossa volta, elas estão acrescentando algo na nossa vida ou diminuindo. Então, por exemplo, se as suas amigas te excluem, se elas fazem você se sentir insegura ou insuficiente, por que você tá com pessoas dessa forma? Que te diminuem. Relacionamentos também, se você tá num relacionamento onde você nunca se sente boa o suficiente, a pessoa sempre faz você se sentir inferior. Isso é bem importante a gente prestar atenção em quem a gente deixa participar, fazer parte da nossa vida. Porque tem um ditado que diz mais ou menos assim: todo mundo é um gênio, mas se você julgar o peixe pela capacidade de subir numa árvore, não vai dar certo, ele não vai conseguir, porque quem que é bom subir na árvore? O macaco. Então, se você começa a se comparar, a se rodear de pessoas que não têm os mesmos objetivos e os mesmos valores que você nunca vai se sentir boa o suficiente. Porque, na verdade, aquele meio não te favorece. E não tem como você querer se encaixar no padrão das pessoas. Porque cada um tem as suas aptidões, tem os seus valores. E eu volto a dizer, por isso que é tão importante o autoconhecimento.
Mas quando a sua autoestima tá elevada mesmo, o que você faz? Você pega tanto os elogios quanto as críticas, pega num saquinho e joga fora. Porque o seu valor, ele já não é mais medido pelo quanto as pessoas ou te elogiam, ou você não fica mais tão abalada quando as pessoas te criticam. É gostoso receber elogio? Com certeza. Às vezes machuca quando a gente recebe uma crítica? Com certeza. Mas realmente uma pessoa que tem autoestima elevada, ela não se deixa levar pelo que as pessoas atribuem a ela, porque ela sabe quem ela é, o valor dela vem de dentro. Por que a gente não pode se deixar levar pelo que as pessoas pensam? Porque quando você está sendo útil para uma pessoa, quando você está fazendo alguma coisa que ela apoia, que agrada a ela, aí ela provavelmente vai te elogiar, mas a partir do momento que você precisar falar um não pra ela, a partir do momento que você não estiver mais disponível pra ela pode te criticar. Por isso que a gente não pode deixar o nosso valor, a nossa autoestima, a nossa vida ser medida pela régua dos outros. Porque aqui, se a pessoa tá falando bem de você, pode ser que ela esteja num momento bom da vida dela, porque ela construiu aquele momento bom. Agora, se ela te criticou, falou alguma coisa ruim sobre você, é alguma coisa também que ela pode estar espelhando, que ela tá vivendo na vida dela. Então, a gente não pode ficar refém disso. E eu sei que não é fácil aplicar tudo isso que eu tô falando na prática, mas é um exercício. Principalmente essa questão da opinião das pessoas, né? Tem pessoas que são importantes pra gente, que a gente fica ali refém, né? Se a pessoa aprova ou não o que a gente está fazendo, mas você precisa cada vez mais entrar em contato com você mesma e deixar as pessoas com a vida delas, com as crenças delas, e você não ser influenciada por isso. Por isso, repito mais uma vez, existe esse longo processo de autoconhecimento. Se você quer olhar para uma questão sua de uma forma mais profunda, minha agenda para atendimento está aberta. Vamos olhar para você, para suas questões? Clica no link da minha bio e agenda a sua sessão. O que eu tinha para falar sobre autoconhecimento? O autoconhecimento não. A autoestima é um assunto muito profundo. Tem vários desdobramentos, tem vários bloqueios, várias coisas que influenciam, né, essas crenças, esses padrões de comportamento. Então, esse foi um geral, mas para quem quer olhar de uma forma mais profunda e passar por um real processo de autoconhecimento, precisa de uma ajuda, através de terapia. E desde que eu já fiz terapia com psicóloga, constelação familiar, radiestesia, isso mudou a minha vida. Eu acredito que se não fosse isso, eu ainda ia estar lá, aquela pessoa depressiva que não tinha coragem para fazer nada, tímida. Então, por isso que eu sempre falo aqui, não é da boca para fora, não é porque hoje eu sou terapeuta, mas é porque eu colhi os benefícios de tudo isso que eu falo. Nada que eu falo, tudo que eu falo, na verdade, são coisas que eu vivi, que eu apliquei e que realmente mudou a minha vida. Não é nada assim, eu vou ler um livro aqui e vou falar uma coisa que eu nunca vivi. Tudo isso que eu passo aqui é porque eu vivi e eu realmente só colho os resultados porque um dia eu tive essa atitude de ir atrás, de olhar para as coisas que não estavam certas na minha vida. E hoje o que eu mais vejo é a pessoa culpando o outro. Ela não tem responsabilidade pelas coisas que acontecem na vida dela. Ela finge que não tem, mas o resultado é você que colhe. Sou eu que colho hoje, graças a Deus, depois de um longo processo aí que ainda continua, colho bons frutos, bons resultados, mas tudo porque um dia eu escolhi olhar para as minhas questões, eu escolhi olhar para o que estava me travando e trabalhar para mudar isso.